noite. Olá, aqui estamos com a live no balcão do cartório e nesse dia, nessa noite, nesse grande encontro, nós vamos falar sobre orçamento sem sofrimento. Seja bem-vinda, bem-vindo Wagner, Raquel, eu gosto de ver as pessoas que chegam por primeiro, Helenara, de Boafran, Bezinha, tudo bem, Helenara? Sejam todos bem-vindos. Gente, o tema hoje é orçamento sem sofrimento. A gente está entrando no final do ano e aí a coisa dá uma bolada e a gente vai quase até fevereiro, março, numa outra energia, numa energia de correr atrás. E eu vim hoje trazer esse tema que eu tanto estudei, tanto vivi e vivo, tentando administrar a minha mentalidade, venho compartilhar com vocês o tema gestão financeira pessoal. É claro que a gente vai falar de orçamento, mas eu não vim aqui falar de planilha com vocês. Para falar de planilha tem lá no plano de gestão para cartórios, na trilha tem um curso de finanças pessoais. Hoje eu vim falar com vocês sobre como me libertar desse padrão mental que me aprisiona, que é o dinheiro. Quando eu não estou governando o dinheiro, é o governo que me governa. Ele é um servo maravilhoso, mas ele, quando é o chefe, ele é muito severo. E a gente precisa entrar no próximo ano sendo nós o líder do dinheiro, nós líderes do dinheiro, nós os gestores da nossa realidade. Então manda um aviãozinho aqui para quem precisa dar uma olhada nesse tema, para quem precisa pensar de uma outra forma, porque a mudança de consciência é aquilo que nos liberta. Quando a gente amplia a consciência, a gente não consegue mais voltar para o padrão normal, a gente segue avançando e ampliar a consciência em relação às nossas relações com o dinheiro é muito importante para que a gente seja livre. E quando eu falo de livre de pensamentos. Se vocês pensarem em ganhar 10 milhões, ganhar 1 milhão agora, e o que eu vou fazer? Eu vou viajar. Talvez a gente viaje sem paz, mesmo com dinheiro, talvez se viaje sem paz, porque a mentalidade está tão acelerada, está tão focada, tão angustiada, que a gente não usufrua bem daquele recurso. E se não fosse verdade, a gente não veria um monte de gente que ganha na Mega Sena e que anos depois perde. A gente olha, volta a ver qual é a situação dessa pessoa e ela perdeu todo o dinheiro. Então, ampliar a nossa mentalidade sobre esse tema, dar uma olhada na nossa relação com os recursos financeiros é muito importante para que a gente entre o ano com uma outra mentalidade, uma outra forma. E aí, primeira coisa que vocês precisam anotar e assumir: mentalidade financeira de abundância, ser próspero, ser abundante. Eu não estou aqui falando de riqueza, mas é claro que a primeira chave para que eu me torne uma pessoa rica é eu ter uma mentalidade financeira desde o início. Em qual estágio eu esteja da minha vida, eu preciso ter governo dos recursos. Mas eu ganho tão pouco, ok? Mas se eu não aprender a respeitar este recurso, como é que eu vou merecer ter mais? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que abundância, que ter recursos para não se preocupar mais com dinheiro é uma mentalidade, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de relação, é uma tomada de decisão. E só o fato de vocês estarem aqui hoje ouvindo esse assunto que mexe com muitas crenças nossas, vocês já estão ampliando a consciência de vocês. Às vezes a gente cresce com uma ideia de que se a minha família não deu certo, se a minha família não foi rica, eu também não posso. Esse tema finanças é tão difícil de se tratar como é difícil de se falar de futebol, de política e de religião. A minha relação com o dinheiro e por que eu acho que mereço ou não mereço é um tema muito sutil. Mas
Quando a gente fala de ter uma mentalidade de libertação financeira, eu tô falando aqui não de ficar pensando no positivo, mas eu decidir não viver mais a escassez, eu olhar e reconhecer que eu vivo correndo atrás da máquina, que eu vivo preocupado com a falta de dinheiro, que eu vivo pensando que não vai dar, que eu vivo decidindo abrir mão das coisas ou fazendo escolhas que não são prósperas e fazer aquele pescoço de girafa que eu falo para vocês, olhar por cima os meus comportamentos para poder decidir o que eu quero e o que eu não quero mais viver. Essa é a primeira grande mudança de mentalidade quando a gente fala de orçamento sem sofrimento. Eu decido não viver mais a falta. Eu decido não carregar mais a ideia de falta de dinheiro porque minha família foi, eu tenho que ser. Eu decido reprogramar a minha forma de pensar. Eu cansei de ser escravo do dinheiro, mas não basta só eu tomar uma decisão. Eu preciso fazer um planejamento, eu preciso definir o que eu vou fazer para não viver mais dentro de um padrão de falta. O hábito, a gente já falou bastante disso em outras lives. Quando eu tenho um hábito, esse hábito ele cria minha realidade. O hábito faz o monge. Então, daquilo que eu vivo, do meu comportamento, é o resultado que eu vou ter. E olhar com maturidade para a minha falta de dinheiro, a minha falta de tempo. Quando a gente fala, né, de orçamento, a gente fala só de dinheiro, mas o fato de eu viver correndo atrás da máquina, de eu nunca ter tempo para nada, de eu estar sempre estressado, também é um padrão muito parecido com o padrão de finanças. Tudo é gestão de recursos. Então, ampliar a tua mente sobre os teus comportamentos, olhar por cima e decidir o padrão que tu quer ressignificar. E quando tu ressignifica esse padrão, cria um plano de ação. Ok, eu reconheço que eu não tenho um bom controle do meu dinheiro. Eu reconheço que eu não controlo bem as finanças do cartório, que eu transfiro. Eu reconheço que esta não é uma forma de vida que eu quero mais viver. Eu reconheço que eu não tenho boa gestão do tempo, que eu estou sempre correndo atrás da máquina. Quando eu reconheço, sem me julgar, e crio um plano de ação, eu começo a inverter essa roda. Eu começo a subir degraus para o próximo estágio. Eu destravo um botão e uma nova solução começa a aparecer. Então, o que é um orçamento sem sofrimento? Primeira coisa, gente, uma pessoa com uma mentalidade de abundância, uma pessoa que vai ser próspera porque ela tem um hábito próspero, ela tem uma inteligência antes de gerenciar o próprio recurso, ela não gasta dinheiro naquilo que vai aumentar a despesa dela, principalmente se ela tem pouco recurso. Então, uma pessoa que ganhou um aumento agora, fui promovido, ai, nossa, que maravilha! Eu posso escolher entre fazer uma pós-graduação ou comprar um carro. Uma pessoa próspera vai decidir fazer uma pós-graduação, porque esse investimento vai abrir outras portas para ela. Uma pessoa que tem uma tendência a ser escravo do dinheiro vai optar pelo carro. E o carro vai gerar o quê? Despesa com gasolina, despesa com seguro, despesa com manutenção, novos eventos. Então, a pessoa que tem uma mentalidade de liberdade financeira, ela não tem pressa de viver a experiência agora. Ela opta por investir agora para ela usufruir um pouco mais ali na frente com talvez recursos ilimitados. Agora, as pessoas que vivem sem organização financeira, elas optam pela experiência imediata e não pensam um pouco mais ali depois da curva nos impactos dessa decisão. Então eu compro imediatamente um carro e daí passou 6 meses, nossa, tem seguro, eu não tinha pensado. Nossa, tem manutenção, eu não estava prestando atenção nisso, eu gastei mais porque eu fui passear mais.
e agora todo mundo me pede carona. Então, uma mentalidade próspera, façam sempre a reflexão sobre vocês mesmos. É uma mentalidade que pensa um pouco mais ali na frente em fazer reservas. E não só fazer reservas financeiras, mas até mesmo de tempo, de organizar bem o tempo dela. Quando a gente não pode, a gente não tem como resolver um problema e como mudar uma situação financeira se a gente não mudar essa mentalidade, não acolher esse comportamento. E eu passo me avaliando o tempo todo, porque, gente, a preocupação com o dinheiro é a forma mais eficiente da não-luz, do caos, baixar a nossa energia. Quando a gente está preocupado com o recurso, com a falta, a gente não consegue se concentrar direito, a gente não é uma boa companhia, a gente faz escolhas erradas, a gente se irrita fácil, a gente abre mão daquilo que era importante porque acha que não é bom o suficiente, e o nosso magnetismo todo muda, baixa. Então a gente precisa reconhecer e criar alguma forma para transformar. Isso não quer dizer que no primeiro mês todas as coisas vão mudar. Como eu falei, as decisões de hoje que impactam no futuro, e dependendo do teu comportamento vai acontecer mais rápido ou mais devagar. Escolher muito bem qualquer investimento que sai e gerar recursos e ampliar a tua criatividade para trazer recursos. Isso tanto na gestão do cartório quanto na tua gestão pessoal. Quando a gente fala de gestão financeira, é receita, é o meu salário, ou é o meu salário mais a minha produtividade, ou é o meu salário mais a minha produtividade, mais uns bicos que eu faço de hora extra. Então, tudo que eu ganho, tudo que eu tenho de despesa e precisa ter uma sobra. Esses são os 3 pilares da gestão financeira. A diferença é, como a gente falou até aqui, existem pessoas que têm uma mentalidade para a abundância, para o equilíbrio financeiro, e tem pessoas que são escravos de dinheiro e se comportam recorrente que se comportem como escravos de dinheiro por causa da sua tomada de decisões imediatista, às vezes por um prazer. Então, eu vou te fazer algumas perguntas para ver quem tu é, e tu só vai contando aqui nos dedos mesmo. Você gasta todo o seu salário com contas e dívidas? Se for sim, tu vai marcando com um xizinho na tua cabeça. Você tem pelo menos um financiamento que não tem a mínima ideia dos juros praticados? Você paga o mínimo do cartão de crédito ou já pagou o mínimo do cartão de crédito alguma vez? Usa cheque especial mês sim, mês também? Vive de escravo do banco? Tem a percepção de que o dinheiro simplesmente sumiu lá pelo dia 20, tu já começa a ficar angustiado? Compra algo novo sempre que recebe um dinheiro extra porque merece? Ai, quer saber de uma coisa? Agora vai chegar o 13º, eu vou me dar um presente porque foi muito estresse, então se compensa. Qualquer imprevisto entra no cheque especial ou precisa pedir dinheiro emprestado para alguém? Não tem certeza de quanto precisa para viver? Se você respondeu pelo menos 5 dessas perguntas, sim para 5, você está com tendência a ter problema financeiro no próximo ano, e isso não precisa acontecer, porque você está aqui nessa live, está aguentando firme, vai compartilhar com um amigo que também vive correndo atrás da máquina, porque você pode virar uma chave para começar a transformar essa situação. O que não quer dizer que exista milagres. Planejamento orçamentário é uma decisão. Planejar é olhar os meus pontos fortes, as minhas fraquezas, as oportunidades que existem lá fora e as minhas ameaças. Sabendo que tem um ponto que é muito importante, a gente não controla o dinheiro que vai entrar. Eu não tenho certeza se o meu salário vai entrar amanhã, porque eu não estou vendo que o meu líder, o gestor de cartório, ele não tem certeza da receita. Ele tem uma estimativa, se ele é organizado com as finanças, ele pode ter um histórico do ano passado, ele pode ter um histórico da receita do último ano no mês de dezembro, então ele tem noção, tem uma expectativa de receita.
Quem é funcionário tem uma certeza maior, porque tem um salário contratado, né? Mas eu não tenho certeza se não vai acontecer uma coisa, como aconteceu na própria pandemia, que ninguém previa aquele caos. Então eu não tenho 100% de certeza sobre as minhas receitas. Agora, todas as minhas decisões estão direcionadas para as minhas despesas. Sobre as minhas despesas eu tenho controle, e é aí que entra a necessidade de vocês se envolverem com os hábitos e os comportamentos de vocês, tanto no cartório, quanto na empresa, quanto na vida pessoal de vocês, na casa de vocês. Nós não temos certeza do dinheiro que vai entrar, mas nós temos o controle e a capacidade de gerir a despesa, e a gente precisa conhecer essa despesa. Ai, Sabrina, não suporto a história de planilha. Eu não controlo as minhas despesas porque eu não quero uma planilha. Jesus, eu não estou te pedindo para uma planilha, eu estou te pedindo para um caderninho. Precisa conhecer as tuas despesas fixas, que é a água, a luz, o telefone, o aluguel, o software, se for o cartório, os funcionários, a manutenção, a média que se gasta de manutenção. Então, precisa conhecer essas despesas fixas, precisa conhecer as despesas variáveis, ter uma poupancinha no teu orçamento para os perrengues, os BOs que acontecem na vida da gente, para olhar para isso e ver, bom, se a média da minha receita, as minhas despesas são essas, considerando uma farmácia, ou considerando a manutenção, considerando uma despesa a mais no cartório ou na minha vida pessoal, eu vou colocar esse dinheirinho na poupança aqui também, no meu caderno, que não necessariamente precisa ser numa planilha de Excel. O que tu precisa é ter um resultado do mês positivo. Aí é que começa o crime, porque a gente entra naquela situação de eu mereço, eu preciso disso, agora é a hora, se eu não tiver isso, a minha vida não vai ser boa, eu preciso me compensar de alguma forma. E você agora que tem uma outra mentalidade relacionada ao dinheiro, relacionada a ser mais livre e poder assumir a gestão do seu comportamento, vai começar a controlar. Então, fazer a anotação para a partir do mês de janeiro, o que eu quero para minha vida. Quando a gente fala, é tão bobinho dizer, né? Ai, as metas do ano, eu quero ser feliz, eu vou pular 7 ondas. O que você quer de metas relacionadas ao seu dinheiro? Quanto você vai gastar com lazer? Quanto você vai gastar com BOs, aquilo que pode acontecer, e você vai guardar uma poupança para isso? E quanto você vai investir? E investir, a gente está falando em investir em capacitação, investir em melhoria, investir em lazer, em presença com a tua família, em paz de espírito, em terapia. Eu não sei o que tu precisa, mas todo mundo precisa prosperar. E quando eu falo de prosperar, não é prosperar só em relação a dinheiro, é prosperar em olhar para tua vida e ver que tudo está em equilíbrio. Que tu vai poder sim atender uma demanda de um filho, que tu vai poder sim atender a demanda de um funcionário que está pedindo um aumento e tu precisa dar. Então, conseguir gerir a partir de uma mudança de comportamento. Lembrando que as pessoas prósperas, elas transformam o dinheiro dela em ativos. Elas investem em cursos, elas investem em recursos que vão provavelmente aumentar mais a receita dela, elas investem em melhorias para a vida delas, enquanto as pessoas que não são prósperas, elas geram despesas. Elas têm um recurso, elas não têm noção de quantos Macs elas comeram no mês, elas não têm noção de quantos juros elas pagaram, elas não têm o controle de quantos jogos no celular elas tiveram, de quanto tempo elas perderam nisso, da manutenção dos filhos ao invés de um curso. Então a gente não se dá conta de que a gente tem um hábito de se compensar, ao invés de ter um hábito de investir em algo que vai gerar retorno ali na frente para que tu possa adquirir todos esses recursos. E isso parte de uma consciência e parte também de entender esse gatilho
entender essa limitação, decidir o que tu não quer mais viver na tua vida, mas deixar a desculpa de lado e fazer um orçamento. Deixar a desculpa disso não é pra mim, eu não gosto, isso é tão besta, mas pegar uma folha de papel, pegar uma agenda velha do ano e anotar tudo isso. Tudo que pode acontecer, tudo que aconteceu no último ano de BOs e conseguir mapear as tuas despesas de verdade. Não tô dizendo aqui que a cada bala que tu comprar, tu vai ter que anotar num caderninho. Tô falando de tu olhar para o teu último ano e ver todos os recursos e olhar com muita sinceridade contigo mesmo sobre o teu comportamento relacionado a dinheiro e, inclusive, definir limites, né? Bom, uma vez por mês eu vou comprar uma coisa, eu vou sair para jantar, conseguir equilibrar isso. Quando a gente fala de planejamento orçamentário, a gente fala de abrir mão. Tem muitas vezes na minha vida, no último ano, eu tive que abrir mão de muitos confortos, muitas coisas que para mim antes eram lógicas, porque eu tive que reorganizar a minha vida numa série de questões e precisei abrir mão. E quando a gente abre mão e vê que a gente dá conta, a gente se sente tão forte diante da vida. Aí eu precisei reorganizar essa despesa, eu agora vou ter que comandar isso. Puxa, quando eu me dou conta que eu consigo retroceder, que eu não sofro ao retroceder, eu me sinto mais poderoso e mais forte eu fico para dar o próximo passo. Então, organizar a vida para que a gente tenha paz. Esse para mim foi um gatilho que virou ali na pandemia. E eu estudei muito comportamento financeiro, os nossos gatilhos emocionais. O sempre foi assim, porque a minha família inteira é assim, então eu também sou. E naquele momento eu decidi, eu não vou mais passar preocupação, eu preciso abrir mão de coisas que para mim hoje são importantes, porque mais importante para mim é a paz. É eu conseguir olhar para as coisas e viver e saber que eu tenho segurança. E eu tenho certeza que vocês também sentem esse desejo de se sentir seguro. E isso pode acontecer tanto no cartório quanto na vida pessoal. Buscar na tua vida pessoal, bom, se é um salário que eu vou guardar no próximo ano, eu vou guardar um salário. Eu vou terminar o ano e vou ter um salário meu guardado. Então, quanto eu preciso reduzir de despesas, do que eu preciso reorganizar. Eu não estou dizendo para abrir mão, mas para planejar, para colocar prioridade. Então, no próximo ano eu vou ter um salário guardado. No ano seguinte, no de 2025, eu vou ter 2 salários guardados. E se você é gestor de cartório, é a mesma coisa. Revisar todas as despesas. Isso tem no plano de gestão para cartórios, na trilha, na assinatura, na Academia de Líderes, nós temos um planejamento orçamentário para o cartório, para que você possa revisitar as despesas, revisitar as receitas para poder planejar, e ali a gente entrega uma planilha já com a organização também de o que é despesa fixa, o que é despesa dedutível ou não. Mas no plano de gestão para cartórios e na assinatura, se eu não me engano, e a Carla poderia me esclarecer isso agora, nós temos o Finanças Pessoais, que traz essa noção e traz para vocês uma planilha. Se vocês gostarem de planilhas, a planilha está ali à disposição, mês a mês, uma coluna, receita, despesa, resultado, para que todos os meses você consiga deixar um pouco de dinheiro guardado até que você atinja a primeira meta, que é guardar um salário. Até que você, gestor, atinja a primeira meta, que é ter guardado um mês de faturamento do cartório guardado para imprevistos, para segurança, para poder viver sem aquele medo se algum cenário muda na vida da gente, a gente entrar num estresse, como foi na época da pandemia. Gente, a solução para o próximo ano é ser diferente. A solução é tomar uma decisão do que vocês querem, é separar o joio do trigo, para que a gente entre no próximo ano num ano mais livre, num ano mais leve, num ano em que a gente possa fluir melhor com as coisas e
problemas financeiros e preocupações nesse nível não cabem mais na vida da gente. Então olhem para as receitas de vocês, olhem para as despesas de vocês, tomem decisões relacionadas a escolhas do que vai gerar recurso, do que vai prosperar e do que é só uma satisfação momentânea. Reorganizem essas projeções para que vocês consigam iniciar um ano guardando um pouco de dinheiro, se sentindo vocês o líder do dinheiro, os líderes do dinheiro, vocês tornando o dinheiro um bom servo para a vida de vocês. E quero terminar essa live trazendo essa reflexão sobre qual é a prioridade de você. Se adianta a gente viver tantas emoções, tantas experiências rápidas agora, ou se muito mais sábio é a gente estar em segurança, vivendo sim, nos permitindo viver muitas emoções, mas tomando as decisões com mais sabedoria, de uma forma mais organizada para fazer boas escolhas e escolhas que vão gerar resultado financeiro, investimentos e não despesas vazias que lá no futuro o eu de vocês vai agradecer. Puxa, que bom que um dia tu começou o teu planejamento pessoal, na tua agenda, no teu Excel, no Excel que a Cartório Flix fornece para vocês no curso de planejamento orçamentário de cartório ou de finanças pessoais. Mas que bom que um dia eu resolvi mudar minha mentalidade, porque hoje eu sou uma pessoa muito mais segura, muito mais livre, muito mais próspera, porque resolvi mudar a minha mentalidade em relação ao dinheiro. A primeira questão, eu quero encerrar essa noite falando que todo mundo pode. Quero dizer para vocês que é uma decisão hoje e vai ser uma construção, por isso a gente fala de planejamento orçamentário, mas gerir bem os seus recursos vão te trazer muito retorno, e retorno de prosperidade, retorno de equilíbrio, retorno de segurança, e é tudo que a gente precisa para começar um ano de 2024 excelente. Quero lembrá-los então que no plano de gestão para cartórios tem o planejamento orçamentário para cartórios. Nas trilhas da Cartório Flix nós temos o gestão, finanças pessoais, ambas trazem uma planilha para que você faça essa gestão. Mas se você simplesmente anotar, e não anotar só o que aconteceu esse mês, mas anotar os BOs que também podem acontecer, isso é uma forma de guardar dinheiro, porque se nesse mês não deu um BO, esses R$100 que eu guardei para isso, eu vou poder botar na poupança e eu já me preparo para o próximo BO. Quero agradecer a presença de vocês. Se essa live fez sentido para vocês, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que tem uma mentalidade de ser escravo do dinheiro, de viver em sofrimento, e sugiram para elas um planejamento orçamentário para que elas vivam com mais paz e possam tomar melhores decisões sobre o seu dinheiro, sobre o dinheiro do cartório, sobre o desenvolvimento das pessoas, mas principalmente sobre o desenvolvimento de vocês. Boa noite, gente. Até mais. Deixa eu ver se tem... Eu disparo falando aqui. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Não. Gente, excelente noite de descanso, excelente final de semana para vocês. Façam essa reflexão. E se vocês tiverem dúvida, me chamem aqui no privado da Cartório Flix, que eu posso te trazer algumas dicas. Ótima noite de descanso para todos.